Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar novamente sobre mestrados e doutorados que são ofertados por empresas, por instituições que não são validados no Brasil. E respondendo mais uma pergunta, eu confesso que esses tópicos assim muito discursivos, assim, que abre com muitos duplos sentidos, eu fico um pouco receosa, mas vamos lá. É uma pergunta da Priscila. Como eu sempre peço que vocês enviem os comentários para a gente responder, vamos então responder essa dúvida da Priscila. Bom, a Funimber me informou que é possível utilizar o diploma sem reconhecimento, ou seja, sem a convalidação, para exercer a docência em universidades do setor privado. É verdade essa informação? Caso eu queira prestar um concurso público ou universidade pública, tenho que convalidar o diploma na plataforma? Carolina Bore, o meu interesse é somente docência no setor privado. Vamos lá, Priscila. Cada instituição privada, ela tem regras de admissão de acordo com a mantenedora. Não é que você consiga dar aula em instituições privadas de uma forma clara. Geralmente, para graduação, as instituições de ensino superior privadas podem optar por profissionais especialistas, aqueles com lato sensu normal, e não necessariamente mestres ou doutores. Então, primeiro, você tem que pensar que cada instituição tem uma forma de admissão. Tem requisitos para admitir os seus colaboradores. Então, você pode ser contratada provavelmente como especialista. Por que provavelmente como especialista? Porque essas instituições, elas são obrigadas periodicamente a passar por um processo de revisão, um processo administrativo, e elas têm que preencher quantos mestres, quantos doutores que elas possuem em seu quadro de docentes. Aí entra a questão, uma vez que o seu mestrado não é reconhecido no Brasil, o MEC não vai reconhecer, nenhuma instituição pública vai reconhecer você como mestre, porque o exercício, a legalidade do exercício da docência como mestre está ligada a diplomas que são reconhecidos pela CAPES ou convalidados através fazendo esse reconhecimento. Então, você tem todo um trâmite a fazer. É claro que não é de tudo errada, não é toda errada, né? Eu fico um tempo no interior, fica com um sotaque estranho. Não é a informação de que você possa exercer atividade docente em faculdades privadas não é errada em sua totalidade. Pode ser que algumas instituições venham te admitir com esse mestrado não reconhecido. Porém, provavelmente vão admitir como especialistas e não como mestre, porque elas têm que preencher, elas têm que dar conta desse quadro docente para o MEC. E nessa admissão, com certeza eles vão pedir que esse mestrado ele seja reconhecido ou convalidado. Existem grandes mantenedoras como Fundação Croton, instituições grandes que administram conglomerados de universidades que são mais criteriosas na contratação e solicitam mesmo que o docente seja mestre já para entrar reconhecido pela CAPES. Poucos cursos especialistas. Eventualmente você possa conhecer uma pessoa, possa conhecer outra no mundo do RH dessas instituições que pode te admitir. Mas esse exercício de mestre por uma instituição que não é convalidada no Brasil vai te deixar sempre um entrave. É claro que eu já vi, na verdade não vi, pouquíssimas pessoas que eu fiquei sabendo pelos bastidores conseguiram essa convalidação depois pelos programas de mestrados e doutorados feitos nesse formato. Pouquíssimas pessoas, a grande maioria não consegue, porque existe algumas questões que você deve cumprir para conseguir convalidar. Uma delas é que o material que você desenvolveu final
seja equivalente ao material que você desenvolveu aqui. E a maioria desses materiais não batem com a nossa metodologia, com os critérios que se pede. Então, cuidado com isso. Não digo que você não deva fazer, porque conhecimento é sempre bom, bem-vindo, mas você tem que estar muito atenta nessa questão dessa convalidação, dessa afirmação que você vai ser aceita nessas instituições, porque certamente você vai enfrentar uma barreira e às vezes uma frustração. Não é porque o mestrado é barato e comparado com o que a gente tem aqui, não é porque é EAD, às vezes a questão de tempo e espaço fica mais fácil para você optar. O ingresso, né, super fácil, o ingresso, diferente às vezes de alguns cuidados e alguns critérios que você tenha que ter aqui no Brasil. Mas você tem que estar ciente em todos os dissabores que você pode enfrentar. Se o seu interesse é docência, eu acho muito difícil que você, ao galgar esse caminho, tire grandes benefícios. Se a sua ideia, se o seu plano de vida é carreira docente, você sempre vai estar presa. Então, você pode fazer um mestrado nesse formato para começar, mas depois você pode ir atrás de um outro, se você não conseguir convalidar. Mesmo porque vai ser uma coisa que você vai estar presa sempre. Você prestar concurso público é uma coisa que você não vai conseguir como mestre. Não só concurso público na docência, às vezes você vê algum concurso público que lhe interessa. Esse tipo de mestrado, ele entra como especialista, como especialização. E no final, o trabalho que você tem para fazer, o trabalho que você tem para desenvolver a dissertação é quase o mesmo. Você tem alguns pontos que você, aqui no Brasil, você vai se sentir muito mais confortável, porque dependendo da instituição, se você tiver que optar, por exemplo, por uma outra língua ou um outro idioma, é muito complicado essa questão de você, da adequação mesmo linguística, porque eles acreditam numa coisa, você saiu do Brasil, você tem um choque cultural e uma compreensão linguística que nós usamos aqui, que é difícil para algumas pessoas, até mesmo em Portugal, porque a nossa colocação, a nossa forma de se comunicar, de falar, de escrever, é diferente de qualquer outro país. Então, são coisas que você tem que ponderar se vale a pena. Mas se você não tem, eu quero ser consultora, eu quero ser outra, sei lá, alguma outra profissão mais autônoma, aí você até poderia optar por um tipo de mestrado desse, mais facilitado, não com relação aos critérios gerais, mas com relação a esse ingresso, a preço, a tempo, essas coisas. Aí tudo bem, agora se você está pensando em carreira docente, você sempre vai estar presa, porque a instituição no Brasil, para atuar, ela tem que obedecer princípios legais e estar de acordo com as leis do Brasil. Então, mesmo sendo uma mantenedora internacional, ou seja, um grupo que atue, por exemplo, na Argentina e atue aqui no Brasil, quando ele está num país, ele tem que seguir as regras do Brasil. Então, se você for lecionar lá, você até consegue. Se você for lecionar aqui, você consegue se essas instituições que eles têm parcerias também tiverem reconhecimento lá. Tem ainda mais essa questão. Ou você consegue exercício dessa forma. Ou se estiver no Brasil, você entraria como especialista, daí depende da instituição e teria que tentar aí essa convalidação para que conseguisse fazer com que a instituição te reconhecesse. Eu já vi uma pessoa que exercia docência numa cidadezinha bem no interior, de uma universidade bem pequenininha, quase sem profissional, conseguiu o exercício, mas se ela quisesse sair de lá não seria uma opção porque ela não teria esse título reconhecido. Então, vale a pena você pensar. Como eu falei, eu sempre falo, eu não tenho preconceito, eu acho que cada um sabe aonde o calo aperta, cada um sabe quais são as suas reais necessidades, mas você tem que considerar o que vale a pena para você na sua vida, no seu planejamento. Então, é sempre bom saber os prós e os contras para poder decidir. Nesse caso, não tem certo ou errado, eu acho que cada um tem uma necessidade específica. Um grande abraço, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e seus comentários. Um grande abraço.